E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre cumprimento de sentença contra a União e as principais alterações trazidas pelo novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, que agora está na Resolução 784. É importante esclarecer aqui algumas coisas primeiro, antes de chegar no manual, para que você entenda o que você deve fazer no cumprimento de sentença e como você deve analisar se aplica ou não o Manual de Cálculos na sua nova resolução, tá certo? Bom, primeiro, é importante entender que o cumprimento de sentença ele é um procedimento dentro do processo que permite que você liquide valores que você conquistou ao longo do processo que você entrou para o seu cliente, de uma determinada revisão ou de algum pedido de valores, tá certo? Só que para chegar no cumprimento de sentença, você tem diversas decisões no meio do caminho e essas decisões têm que ser respeitadas. Então, quando você está falando ali de um processo que teve uma sentença procedente ou improcedente, um acórdão que modificou ou não alguma coisa ali na sentença, você precisa pegar essas informações e trazer elas para liquidar os valores. Só que é mais importante ainda entender de que o momento certo de você discutir essas informações não é no cumprimento de sentença. É lá em cada uma das decisões. Quando tiver uma sentença e você não concordar com alguma informação, você precisa entrar com recurso cabível ali naquela época. Não adianta chegar no cumprimento de sentença e tentar modificar uma aplicação de uma correção monetária, juros de mora, tentar fazer isso na fase de cumprimento de sentença. Isso não vai acontecer. Agora, em acórdão, se você tiver alguma decisão ali que você não concorde, que você acha que o desembargador tenha tomado um caminho estranho ao processo, você tenta embargar ou tenta recorrer para um tribunal superior, principalmente em caso de correção monetária, tá certo? Bom, chegando à fase de cumprimento de sentença, juntando todas as informações ali do processo, você vai ter que liquidar os valores respeitando algumas regrinhas básicas. A primeira dela é lembrar sempre de prescrição quinquenal. A prescrição quinquenal ela só permite que você cobre valores contando 5 anos do ajuizamento da ação. Se você respeitar este período nos cálculos, você vai trazer até a data em que eventualmente o INSS começou o pagamento administrativamente, atualizando correção monetária e aplicação de juros de mora, estes que devem respeitar a data da citação no processo. Por óbvio, né? A citação é o momento em que o devedor tem ciência de que ele está devendo alguma coisa e, portanto, os juros de mora não pode extrapolar essa data, tá certo? Bom, chegou em correção monetária e juros de mora, vem a questão. Qual correção monetária deve ser aplicada? Qual o índice que eu tenho que aplicar no processo? Como que eu calculo os juros de mora? Bom, primeiro, os juízes normalmente eles fixam um índice de acordo com a lei, com a legislação da época ou de acordo com o manual. Quando aplicado de acordo com o manual, você já vai entender que esse manual da Justiça Federal está de acordo com as decisões dos tribunais superiores. Aí você tem o tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Em ambos os casos, foi declarado inconstitucional a taxa referencial. Então você já sabe que não vai ser aplicada aquela lei 11.960 do INSS, onde deveria ser aplicada a TR. Então, o que eu aplico? Você vai aplicar o INPC a partir de 2006, inclusive a partir de 2009, que é a data da lei em questão. Só que agora vem um novo manual, que ele está trazendo uma mudança bem específica da lei. É uma espécie de volta da taxa referencial, que é o Manual de Cálculos na Resolução 784. Em dezembro de 2021, veio uma nova emenda constitucional, que é a número 113, e ela trouxe a aplicação da Selic a partir da data da emenda. E o que isso significa? Isso significa que a Selic ela já engloba correção monetária e juros de mora, e, portanto, ela só pode ser aplicada sozinha. Então não tem como aplicar o INPC ou juros de mora pela caderneta de poupança junto com a Selic. Você tem que limitar o cálculo à data da emenda até dezembro de 2021, isso para fins de correção monetária, e aplicar a Selic agregando ela aos juros de mora. Para que os juros de mora dali para trás, de dezembro de 2021 para trás, até o limite da sua prescrição quinquenal, possa englobar a correção monetária da Selic. Tá certo? Pode parecer um pouco confuso, né? Pode ficar um pouco complicado de você aplicar isso no cálculo. Porém, é algo que você não pode deixar de observar mais. Algumas pessoas têm me perguntado se dá para afastar a aplicação da Selic pela questão da taxa referencial. E no momento nós entendemos que não é possível afastar, por 2 motivos. O primeiro porque agora é uma emenda constitucional que vem trazendo a aplicação da taxa referencial dentro da Selic, que engloba correção e juros. É um pouco diferente da taxa referencial que era aplicada na Lei
11.960 de 2009. O outro ponto é que o manual de cálculo já previa a aplicação de correção monetária divergente, né, diferente, por mudança superveniente da lei. Então, nesse caso, você é obrigado a aplicar a Selic, você não tem como fugir neste momento, até eventualmente ser modificado a aplicação de correção monetária por um tribunal superior, talvez uma nova inconstitucionalidade, só que dessa vez da emenda, tá certo? Então, você tem que respeitar o manual de cálculos, lembrando que você limita a dezembro de 2021 e depois você traz essas informações até hoje com a Selic, tá certo? Não esqueça também da aplicação dos honorários sucumbenciais, que na maioria dos casos tem que ser limitado ainda a sentença pela súmula 111, juntar todos esses valores, colocar essas informações numa petição para que o juiz possa entender o que você fez e aí poder apresentar os valores e liquidar corretamente o direito do seu cliente, tá certo? E claro, se você tiver alguma dúvida com os cálculos, se você precisar de algum auxílio com o seu processo, você pode deixar uma mensagem aqui pra gente ou entrar em contato com a gente aqui da BL Calc, tá certo? Um abraço.